pessoal, graça e paz a todos. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto muito pertinente nos nossos dias, que é a diferença entre a graça preciosa e a graça barata. Esse conceito foi abordado primeiramente por um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, em seu livro Discipulado. Apenas para podermos nos situar, entender o que a gente está falando, Dietrich foi, como eu disse, um teólogo alemão que viveu no período de ascensão de Hitler. O seu foco ministerial era falar sobre o papel da igreja e da comunhão cristã revelados no discipulado de Jesus. Ele critica o que chama de graça barata, que em poucas palavras é aquela que, em vez de justificar o pecador, justifica o pecado. Aliás, ele começa o livro com a seguinte afirmação: a graça barata é a inimiga mortal de nossa igreja. Pois, como ele diz, ela contrapõe com o verdadeiro discipulado de Jesus, que consiste em um compromisso radical de obediência a Cristo. Bonhoeffer e seus irmãos e cunhados foram acusados de conspiração contra Hitler e ele foi condenado e enforcado na manhã de 9 de abril de 1945. Ele morreu por se contrapor ao movimento nazista que tentava tomar o lugar de Deus na Terra. Era assim que ele via. Na prisão em que ficou 18 meses, ele foi extremamente frutífero. Assim como Paulo usava seu tempo para enviar cartas a amigos e familiares, além de sermões e dissertações sobre o papel da igreja diante da graça preciosa de Deus. Certamente Bonhoeffer foi um homem temente a Deus e firme nas suas posições, a fim de que o nome de Jesus fosse exaltado, glorificado através da sua vida. Então, como nós podemos definir essa tal graça barata? O que é ela? E aqui eu só vou pincelar, porque o livro ele aborda muito mais profundamente esse tema. Mas, como eu disse anteriormente, ela é a inimiga mortal da igreja. É a essência de que a fatura já foi paga antecipadamente para sempre, de modo que não precisemos nos preocupar com os pecados a serem cometidos. É como se a gente se garantisse na certeza de que Deus sempre vai estar lá para nos perdoar e isso bastasse, não precisasse de nenhum esforço da nossa parte. A graça barata é crer que o pecado não é mais tão ofensivo, porque ele já foi perdoado, nos levando assim a racionalizá-lo, tratando-o com um certo descrédito. A graça barata é a negação da palavra de Deus, pois ao invés de justificar o pecador, a saber nós, quando a gente diz assim, não é bem assim, a carne é fraca, o ser humano erra mesmo, ela justifica o pecado, né? No fim, vivemos como vivíamos antes, a fim de não sermos taxados de cristãos fanáticos. Afinal, nós aprendemos a todo momento que todo e qualquer extremismo é perigoso. O certo mesmo é não se posicionar, é não ter uma posição firme, uma posição clara do que a gente acredita. E aí a gente vai vivendo esse marasmo e não se posiciona, não tem uma fé firmada em Jesus, né? É uma pregação de perdão que não passa pelo verdadeiro arrependimento. Sempre que pecar, vai ter um bote salva-vidas pronto para te socorrer. Não precisa se preocupar. Pecou, Deus vai te perdoar, fica tranquilo. Faz uma oração rápida que está tudo certo. Essa acaba sendo a graça barata. E é a graça mais gostosa de se consumir, porque ela não traz peso sobre o pecado, ela não traz peso sobre... não traz responsabilidades, né? E por fim, a graça barata é a graça sem o preço do discipulado. É a graça sem cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Ela não traz transformação de vida, mas ela busca uma consciência tranquila apenas. A graça barata diz que se você deitar com a tua consciência tranquila e conseguir dormir, já está tudo certo, Deus já te perdoou, você está salvo, não precisa fazer mais nada. Aliás, você é amado de Deus e é só confiar nisso, de que a sua vida vai ser bênção, né? Essa é a pregação que nos chega às vezes. E Bonhoeffer se contrapõe quanto a isso, e ele nos apresenta e na verdade nos relembra da graça preciosa, que
que é o verdadeiro sentido do que revela as Sagradas Escrituras. Como é essa graça preciosa? Ela é o domínio do reino de Cristo pelo qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar. A graça preciosa é o chamado ao discipulado que nos faz largar as redes e seguir a Jesus. Ela é preciosa porque condena o pecado e é graça porque justifica, perdoa, regenera o pecador que somos nós. Ela é preciosa porque custou tudo para Deus. Como diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, nós fomos comprados por um preço, por um bom preço. Ela chega até nós como mensagem de perdão ao espírito angustiado e ao coração despedaçado, por causa da culpa do pecado. Ela é o tesouro oculto no campo, que alegremente nos faz vender tudo o que temos para conquistá-lo. Essa graça preciosa é a pérola preciosa mais bela do que todas as joias. É a revelação do nosso Senhor encarnado. Foi essa graça que transformou a vida do apóstolo Pedro, sobre quem eu gostaria de terminar esse vídeo hoje falando sobre. Por isso eu vou ler um trecho do livro Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer, que deu luz a essa reflexão de hoje. Se você puder, tiver oportunidade, leia esse livro. Medite sobre o que ele fala. Ele diz assim, no primeiro capítulo, ele diz: Pedro foi chamado duas vezes, vinde após mim. Foram essas as primeiras e últimas palavras de Jesus a seu discípulo. Toda uma vida se situa entre esses dois chamados. Na primeira vez, Pedro ouve o chamado de Jesus no lago de Genezaré e, deixando para trás as suas redes e a sua profissão, segue-o em completa obediência. Na última vez, é o Jesus ressurreto que o encontra em sua antiga profissão novamente no lago de Genezaré. E mais uma vez diz: vinde após mim. Nesse interim, entre um chamado e outro, houve toda uma vida de discipulado de Cristo. E no meio dela está a confissão de que Jesus é o Cristo de Deus. 3 vezes a mensagem foi anunciada a Pedro. No início, no fim e em Cesareia de Filipe. A mensagem de que Cristo é o Senhor e Deus. A mesma graça de Cristo que o chama, vinde após mim, é a que se revela a Pedro em sua confissão do Filho de Deus. Portanto, 3 vezes a graça interveio no caminho de Pedro. Em 3 momentos diferentes, a mesma graça foi proclamada. Era, pois, a própria graça de Cristo, e com certeza não uma graça que Pedro a si mesmo outorgava. Foi essa mesma graça de Cristo que o convenceu a tudo abandonar pelo pecado. Foi ela que o levou à confissão, que a todos deve ter soado como blasfêmia. Foi essa graça que o chamou, o infiel Pedro, à comunhão definitiva, à comunhão do martírio, e pela qual todos os seus pecados foram perdoados. A graça e o discipulado são uma única coisa na vida de Pedro. Ele havia recebido a graça preciosa. Tantas e tantas vezes, queridos, nós somos como Pedro. Nós fomos resgatados, nós fomos chamados, nós deixamos as nossas redes para trás, a nossa profissão para trás, tudo aquilo que nos dava um porto seguro. Seguimos Jesus e nas primeiras falhas, nos nossos primeiros vacilos, a gente volta e fala: não, eu não sou um discípulo amado, não, eu traí Jesus, não, eu neguei a Jesus, e a gente acha que ele vai nos abandonar porque nós o abandonamos. Mas Jesus é aquele que vai atrás da uma ovelha perdida e deixa as 99. Jesus é aquele que nos chama para participar do seu reino de amor. E assim ele fez com Pedro e assim ele faz conosco hoje. Que assim como Pedro, como Paulo, como Bonhoeffer, como Santo Agostinho, como Lutero, como Calvino, como os nossos irmãos na Coreia, os nossos irmãos no Oriente Médio, nós sejamos encontrados e transformados por essa graça preciosa, derramada de forma gratuita sobre nós, mas que custou tudo para Deus e que certamente custará as nossas vidas diante dele.
Jesus mesmo disse que quem quisesse achar a sua vida, iria perdê-la. Mas quem perdesse a sua vida por amor dele, iria achá-la, iria encontrá-la. Que em nome de Jesus, você e eu, possamos viver firmados nessa graça preciosa que nos chama a uma vida de devoção, a uma vida de transformação, a uma vida de regeneração por causa da justificação de pecadores como você e como eu. Em nome de Jesus, não perca a esperança. Cristo tem uma vida abundante para você, não apenas de coisas terrenas, mas de vida do Espírito Santo a pecadores que estavam mortos, como eu e como você. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus e que possamos estar firmados nessa graça preciosa. Até mais.